irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos dando continuidade ao estudo. No capítulo 1, nós vamos finalizar o item 2 e passar para os próximos. Percebam que nos vídeos que eu postar, para dar continuidade aos capítulos, eu vou postando imagens diferentes. Então, cada capítulo vai ser uma imagem, indicando a você, estudante, que nós estamos naquele capítulo, tá bem? Quando eu mudar a visualização, é um aconselhamento, é alguma ideia bacana, é algum um ponto para você ter um despertamento espiritual. É uma ideia, uma sugestão para que o despertamento parta de dentro para fora. Porque estudando o Evangelho, nós vamos percebendo que o seu espírito vai despertando. Bem? Então, quando mudar a imagem, nós indicamos que é um aconselhamento, é uma ideia, é uma experiência. E quando as imagens forem iguais, é os capítulos. E eu vou mudando de capítulo, eu vou mudando as imagens, tá bem? Vamos incluir sim o estudo do prefácio e as notas introdutórias do Evangelho. E trocando ideias, acabei concluindo ser necessária para esse entendimento. Então, vamos finalizar o item 2. Ele começa dizendo aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, certo? Dando seguimento. Ele fala que a lei, essa lei dos 10 mandamentos, é para todos os tempos, de todos os países, e tem por isso um caráter divino. É o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer no primeiro ponto que é para todos, norte, sul, leste, oeste, para todo o planeta Terra, para todo o universo, não é? São princípios que regem as leis de convivência, princípios que regem e que não mudam, de convivência entre seres. Todos os seres são organizados. O reino mineral é organizado, o reino vegetal é organizado, o reino animal é organizado, não é isso? O reino animal tem grupos organizados, o homem também organizados, né? Os homens, com essas leis divinas, com essas leis imutáveis. A de Moisés, caráter transitório, e as leis de Deus não mudam, para todas as pessoas, para todos os povos. Primeiro e segundo ponto. Terceiro ponto, Moisés trouxe também leis civis, né? Tinha as leis da época, porque aquele povo chegava próximo a ele e falava: Moisés, que comportamento que eu tenho que falar sobre isso, fazer sobre isso? Teve tal atitude com tal vizinho, não é isso? Essas leis mutáveis, como são as de hoje? Citei adultério, citei algumas leis de locação, inquilinato, já mudou. Transitórias a do homem, não é isso? As leis criminais também tiveram algumas mudanças, crimes de menor potencial ofensivo, não é isso? A aplicação da pena transmigrado, colocado uma disposição mais branda, uma forma de cumprimento mais brando, serviço à sociedade, compreendem? Então, o que a gente analisa do homem muda, né? E a de Deus, imutável. Não matarás e não matarás, nada, nem ninguém. Então, essa imutabilidade é o caráter principal da lei de Deus. A de Moisés teve que atribuir um caráter divino, que fala aqui nesse tópico 2, para cumprimento, para o efetivo cumprimento. Então, a atribuição desse caráter divino para um povo na época que se apresentava indisciplinado, turbulento, sem o amadurecimento espiritual. Por isso, o caráter divino de cumprimento, se você não fizer, vai acontecer isso com você, tá? E combatendo, né, também numa visão geral, observando que esse povo veio de um abuso de preconceitos da época do Egito.
né? Moisés disciplina um povo que trouxe preconceitos do Egito. Difícil essa missão, difícil, né? Mas ele cumpre o seu papel majestosamente, consegue direcionar esse povo, preparando o terreno para o cristianismo. É um povo de fé, que eu já disse, aonde deveria vir o Messias, e Moisés vai preparando o terreno, sucando a terra, arando a terra, para que o Messias chegasse. Isso tudo a gente vê no livro A Caminho da Luz, né? De Emmanuel por Chico Xavier. Você percebe numa visão fora, você distancia do livro e observa toda a humanidade. Dando continuidade, percebam que naquela época o senso de justiça, o senso de moral daquele povo era muito raso, tá? Muito pouco desenvolvido, era o dente por dente, o olho por olho. Então, a gente vai estudando esse livro e vamos vendo, né, essa doutrina, que o porquê de cada situação, de cada providência do plano espiritual para determinadas épocas. E aí estamos estudando aqui, finalizando esse item 2, percebendo, introjetando o que são essas leis, por que esses mandamentos. O evangelho, nós vamos introjetando e sentindo ele, entendendo o evangelho vagarosamente, paulatinamente, para o despertar espiritual que está aí em você. E nós vamos batendo papo. Vamos passar para o item 2. Então, bem explicado, o finalzinho dessa disposição aí dos 10 mandamentos. Vamos passando para o item 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Não é isso? Então ele veio dizer para os nossos espíritos, para cumprir o nosso adiantamento espiritual. Ele veio efetivamente explicar efetivamente qual o caráter das leis de Deus, de transformação, de melhora, de amadurecimento espiritual. Ele fala, a lei de Deus seria cumprida por toda a terra com toda a sua pureza. Não é isso? Essas leis não são privilégios de alguns, de poucos, de escolhidos. As leis de Deus é uma lei para todos. Não é isso? Não é isso que ele fala? E ele fala assim, que adiantaria ser só um povo escolhido, só uma raça, só um país, e aonde ficaria a providência e a solicitude de Deus. No finalzinho ele fala sobre isso, ok? De que adiantaria isso ser aplicado só para um povo, certo? Outro ponto que ele fala sobre as leis, aqui Cristo fala, é que ele veio modificar profundamente na forma e no fundo. Combateu constantemente as práticas exteriores e as falsas interpretações. E não poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo nessas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma. E dizendo, esta aí toda a lei e os profetas. Então ele finaliza esse item 3 dizendo
da solicitude, dizendo da providência, dizendo de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse item, nós observamos, nesse finalzinho, desse ponto do item 3, nessa parte de amar ao próximo como a si mesmo, uma abordagem muito bonita de Ramatiz no livro O Sublime Peregrino. Ele fala assim da ideia de um egoísmo. Veja bem como o Mestre Jesus tinha uma inteligência, tem uma inteligência muito própria, muito bem colocada para o nosso entendimento. Ele usa do egoísmo para fazer você observar o outro. Jesus compreendeu que para o homem tornar-se altruísta, teria de ser explorado no próprio egoísmo. Visando ao seu maior bem, também poderia visar o bem do próximo. Jamais alguém poderia dar aquilo que ainda não possuísse, realizado e satisfeito em si mesmo. O homem, primeiramente, teria que ser egoísta, isso é, acumular até sua plena satisfação, para depois sentir o prazer de doar e repartir. Por isso seria preciso transbordar os homens de amor, a fim de que eles passassem a amar uns aos outros. Transbordar o homem de amor, despertá-lo, dizer, olhe para você, mas olhe para o outro também. Acima, ele fala, muito interessante, que nenhum culto religioso, nenhuma filosofia, uma disciplina filosófica, nem os conceitos avançados de ética poderiam extirpar do coração dos homens as paixões e os vícios se atuassem do exterior para o interior. Olha o despertar que nós estamos conversando. É sobre isso que ele está dizendo. Ele fala num tópico acima, o êxito só poderá ser do centro para a periferia, do mundo oculto para o visível, do espírito para a mente, na forma de um sentimento tão amoroso que consiga purificar os pecados da própria alma. Então, transbordando esse homem de amor, conhecendo ele próprio, ele amaria o outro. Partindo do próprio egoísmo, da criatura preferir o máximo para si, Jesus lançou então a sua máxima, ou princípio surpreendente de maior sublimidade do ser, amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo tão gélido e separatista, gélido, gelado, gelo, e separatista que separa, não, eu sou melhor do que você, eu tenho, você não tem, né? Principal sustentáculo ou cogitação da personalidade humana, porque somos egoístas, vaidosos e orgulhosos, vícios morais, não é isso? Principalmente, então, serviria para cimentar o fundamento do próprio amor em relação ao próximo. Então, Ramatiz, em O Sublime Peregrino, página 172, vem nos dizendo dessa máxima. Porque Jesus disse numa sabedoria psicológica, psicanalítica, psicoterapeuta, seja o que for, não é isso? Analisando a nossa alma, analisando o interior dessa raça, não é isso? Então ele vem com a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. E ao próximo como a si mesma, dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Percebam? A inteligência, a psicologia usada por esse mestre, por essa divindade, por esse ser sideral, de fazer sair de dentro de você esse despertamento espiritual. Ele usa das palavras, tira o melhor que aquilo pode trazer, mesmo sendo um vício, e desperta em você
a necessidade de ir em se amando, sabendo quem você é, introjetando as ideias do Evangelho, introjetando esses ensinamentos, reconhecendo você um filho de Deus, você reconhecerá no outro que é seu irmão. E você vai dar a mão para ele. Maior ensinamento do que esse, a gente tem que pesquisar muito. Tá bem? Vamos passar para o próximo vídeo.